Esta é uma videoaula produzida para a disciplina de Matemática Discreta do Profimate, MA12. Nela abordaremos os temas caracterização do conjunto dos naturais e axiomas de Peano. Enquanto os números reais são utilizados para modelar processos de medição de grandezas contínuas, como altura, tempo, etc., o conjunto dos números naturais é aquele que modela processos de contagem. Note que não nascemos sabendo contar. Para nos convencermos disso, basta olharmos para as crianças pequenas. Esse processo é aprendido e está baseado na ideia de correspondência biunívoca, isto é, correspondência de 1 para 1. Então, ao contar, o que fazemos é associar cada um dos elementos do conjunto que pretendemos quantificar a um dos elementos de uma sequência pré-estabelecida de símbolos gráficos, sonoros ou de qualquer outro tipo que utilizamos como padrão para o processo de contagem. Note que essa sequência padrão poderia ser qualquer sequência com cuja ordem dos elementos já estamos habituados, como a sequência das letras do alfabeto A, B, C, D, E, F e assim por diante, ou das palavras de uma oração que temos decorada: Pai, nosso, que, estás, no, céu, etc. Contudo, o conjunto que frequentemente utilizamos com a finalidade de efetuar uma contagem é o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note que não consideramos aqui o zero como um número natural. Não há nenhuma razão especial para isso. Poderíamos sem nenhum problema ter feito a opção de incluí-lo. O importante é que o professor seja coerente com a escolha feita no desenvolvimento de suas explicações para os alunos. Na escola, desde cedo, somos colocados em contato com o conjunto dos números naturais e com suas propriedades. Mas isto é feito sem maiores preocupações com o rigor. A finalidade lá é que nos familiarizemos com tais propriedades, aceitando-as simplesmente como verdades. É como se todas as propriedades do conjunto dos números naturais, comutatividade, associatividade, distributividade, etc., fossem axiomas, isto é, afirmações aceitas sem demonstração. Muitas vezes, a resposta para questões simples exige abordagens complexas, as quais nem sempre são acessíveis para alunos de qualquer faixa etária. Isto não exime, contudo, o professor de matemática de conhecer as respostas para tais perguntas, a fim de que este possa avaliar com conhecimento de causa a forma mais adequada de esclarecer as dúvidas de seus alunos. Muitas vezes, a resposta mais precisa e rigorosa não é aquela que o aluno precisa ouvir naquela fase de sua aprendizagem, mas só o professor com profundo domínio do conteúdo é capaz de fazer essa avaliação de forma coerente. Além disso, existem diferentes níveis de profundidade com o qual uma questão pode ser abordada. No caso da caracterização do conjunto dos números naturais, podemos apontar pelo menos 3 destes níveis. Primeiro, considerar todas as propriedades dos números naturais como axiomas, que é o que, em geral, é feito nas escolas. Segundo, demonstração das propriedades dos números naturais a partir dos axiomas de Peano, que é o que faremos nesta sequência de vídeos. Terceiro, a partir dos axiomas de Zermelo-Fraenkel, acrescidos do axioma da escolha, provar aquilo que antes chamávamos de axiomas de Peano, mas que neste contexto passam a ser considerados como teoremas, uma vez que são demonstrados. Escolher uma abordagem mais profunda ou superficial é algo que depende do contexto no qual estamos inseridos. É como se decidíssemos o ponto de partida para a construção de uma casa. Usaremos paredes pré-moldadas? Construiremos as paredes usando tijolos e cimento? Ou produziremos os tijolos a partir da argila?
No espírito desta metáfora, podemos dizer que ergueremos nossa casa utilizando tijolos, e nossos tijolos serão os axiomas de Peano, os quais se alicerçam na noção de sucessor de um número natural, e a partir dos quais todas as principais propriedades que conhecemos sobre os números naturais podem ser demonstradas. Vejamos então o que nos dizem esses axiomas. Primeiro, existe uma função S dos naturais nos naturais que associa a cada elemento N pertencente aos naturais um elemento S de N pertencente aos naturais, chamado de sucessor de N. Dito de outra forma, o que este primeiro axioma quer dizer é que todo número natural possui um único sucessor, que também é um número natural. Segundo, a função S dos naturais nos naturais é injetiva. Isto significa que números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Terceiro, existe um único elemento 1 no conjunto dos naturais, tal que 1 é diferente de S de N para todo N pertencente aos naturais. Isto é, o número 1 é o único que não é sucessor de nenhum número natural. Quarto, se um subconjunto X contido nos naturais é tal que 1 pertence a X e S de X está contido em X, então X é igual a N. Ou seja, se um conjunto de números naturais contém um número 1 e, além disso, contém o sucessor de cada um de seus elementos, então esse conjunto contém todos os números naturais. Resumindo, todo número natural possui um único sucessor, que também é o número natural. Números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Existe um único número natural, designado por 1, que não é sucessor de nenhum outro. Se um conjunto de números naturais contém um número 1 e, além disso, contém um sucessor de cada um de seus elementos, então esse conjunto contém todos os números naturais. O axioma 4 serve de base para o princípio de indução matemática, que é uma poderosíssima técnica de demonstração que será tema de nossa próxima videoaula. Obrigada por assistir este vídeo e até a próxima videoaula.